Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar sobre um texto aqui que está lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36. Uma história muito interessante que Jesus vai nos contar ali e nós podemos tirar ali lição importantíssima para nossas vidas. O texto vai dizer a respeito de um convite que Jesus teve para estar na casa de um homem fariseu chamado Simão. Simão convida Jesus para ir na sua casa e Jesus aceita esse convite. E quando Jesus está ali sentado junto com Simão e os demais convidados, acontece uma cena inusitada. Entra uma mulher daquela cidade, o texto vai dizer que ela era pecadora, e aquela mulher começa então a fazer algo diferente enquanto eles estavam ali reunidos. Aquela mulher pega um perfume caro e raro e começa então a derramar aos pés de Jesus. Ela pega os seus cabelos, começa a enxugar os pés de Jesus, e ela então começa também a beijar os pés de Jesus ali. E aquela cena chama a atenção dos outros convidados, inclusive Simão, e Simão começa a pensar assim, que se Jesus fosse profeta, ele sabia quem estava tocando nele ali naquele momento e não deixaria aquilo acontecer, certamente devido àquela mulher ser pecadora, talvez levando uma vida na promiscuidade da vida sexual. Então eles entenderam que aquela mulher não era digna de fazer o que estava fazendo ali com Jesus. E Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, Jesus então conta uma parábola para chamar a atenção de Simão. Jesus disse assim: havia dois devedores que devia um credor. Um devedor devia 500, o outro devia 50. E Jesus disse assim que ambos foram perdoados pelo seu credor. E faz uma pergunta a Simão: bom, qual desses homens amou mais o seu credor? Simão então pega e fala com Jesus: olha, eu julgo que é aquele que mais foi perdoado. Jesus disse: olha, Simão, você julgaste bem. Certamente quem mais foi perdoado vai amar mesmo mais o seu credor. E Jesus continua, agora de uma forma diferente, porque acaba aquela parábola, ele vira para a mulher e chama a atenção de Simão novamente e fala assim: Simão, agora olha para esta mulher. Aí Simão olha para ela com aquela mente de que ela era pecadora, e Jesus pega e fala assim: Simão, eu entrei na sua casa, você não ungiu a minha cabeça, você não lavou os meus pés e você, Simão, não me deu ósculo santo, porque era um costume da época fazer isso. Aí Jesus pega e fala assim: olha agora esta mulher. Esta mulher, ela ungiu os meus pés, ela está enxugando com seus cabelos e ela não cessa de beijá-los. Aí Jesus pega e diz assim: quem muito amou, muito foi perdoado. O que é que Jesus está dizendo? Que aquela mulher está amando ele mais do que Simão, que leva uma vida religiosa. E aquela mulher, para Simão, é uma pecadora. E Jesus está dizendo assim: olha, muito ela amou, por isto muito está sendo perdoada, porque quem muito ama, muito é perdoado. Aí Simão provavelmente muda a sua visão daquela mulher, porque agora ele está em um beco sem saída. Bom, era uma honra o convidado chegar e ele ser tratado desta forma: ungir a cabeça, lavar os pés, dar beijo. Simão não fez nada disso. E a mulher que Simão olha e fala que é pecadora, está fazendo melhor do que ele. Às vezes, nós também fazemos isso. Olhamos para as pessoas e achamos que elas não têm condição de ser alcançadas pela graça de Deus, ou é indignas de estar em determinado lugar, ou falar com determinadas pessoas. Mas Jesus chama a nossa atenção aqui para olharmos de uma forma que enxerguemos uma alma necessitada de Deus e uma pessoa que necessita da misericórdia do Senhor. E Jesus conclui dizendo para aquela mulher: vai, porque os seus pecados estão perdoados. E o povo que estava ali naquela casa, os convidados, então eles começaram a indagar e a se perguntar: que homem é este que pode perdoar pecados? Eu quero dizer para você que este homem ainda perdoa pecados e o nome dele é Jesus. E Jesus conclui dizendo: olha, vai, a tua fé te salvou.
Jesus ele não tem só o poder de perdoar pecados. Jesus ele tem o poder de salvar. Devemos olhar para as pessoas como Jesus olha, com um olhar de misericórdia e com um olhar de que elas necessitam de ser alcançadas pela graça de Deus. E não com um olhar a princípio de Simão, que um grupo de pessoas são dignas e outras são indignas. Jesus não faz distinção de ninguém. Não importa a sua posição social, a sua condição material, não importa a sua raça, a sua idade. O Jesus ele iguala todo mundo no que diz respeito à salvação e no que diz respeito ao perdão dos pecados. Não importa se o seu pecado é como a escarlata, é como um pano vermelho. A Bíblia diz que o sangue de Jesus faz com que ele fique branco como a lã. Tenha consciência de que é uma pessoa pecadora e que necessita dele. E ele então dirá o mesmo que ele disse para aquela mulher: perdoados estão seus pecados, vá em paz. Aquela mulher provavelmente já havia ouvido falar de Jesus antes. Ela não chegou ali do nada. Ela já chegou ali sabendo quem era Jesus. Ela já chegou ali sabendo que deveria dar o de melhor para ele. Então talvez você caiu aqui e você também nunca ouviu falar de Jesus, que ele é o único que pode te salvar, o único que pode te perdoar. Então neste momento é o momento de você entregar o seu melhor para ele, assim como aquela mulher fez naquela época. E o que é o de melhor nosso para Cristo? É a nossa vida, né? É a nossa vida. Tem pessoas que deixam para entregar isso muito tarde. Outros nem têm a oportunidade de fazer isso. Outros têm várias oportunidades e não fazem. Tudo isso será cobrado naquele dia. No dia que nós tivermos que comparecer diante de Deus e dar conta das nossas vidas, das nossas obras, né? De tudo quanto nós fizemos aqui. Então não deixe essa oportunidade passar. Faça como aquela mulher fez. Ouviu falar de Jesus, sabia onde ele estava e rapidamente foi até ele e entregou o seu melhor. Entregue o seu melhor para Cristo hoje. Entregue a sua vida, que ele está te esperando. Amém? Que Deus vos abençoe.